Começou como uma pequena mentira, mas depois saiu do controle até se tornar. Bom, essa é a minha vida agora. Eu era um estudante de pós-graduação recém-chegado aos Estados Unidos, sem dinheiro, e não podia me dar ao luxo de comprar um laptop. Então, a única forma de me comunicar com minha família era ir à biblioteca e usar um computador público para mandar e-mails. Com o tempo, minha namorada, que ainda estava no meu país, queria que fizéssemos uma videochamada pelo Skype, e eu queria um pouco de privacidade para isso, se é que você me entende. Então comecei a procurar o computador mais isolado que eu pudesse encontrar na biblioteca. Na manhã seguinte, acordei às 7 horas por causa da diferença de fuso horário e fui direto para aquela sala. Caminhei quase até o fundo antes de perceber que havia um grupo de pessoas sentadas ao redor da mesa tendo uma reunião cedo. O cara que estava na cabeceira da mesa achou que eu tinha vindo para a reunião, me entregou uma folha e disse que estava feliz que um estudante de pós-graduação tivesse se juntado. Então começou a falar sobre coisas de química e eletrodos que eu não entendia nem um pouco. Enquanto isso, eu sabia que minha namorada estava do outro lado do mundo pensando que teríamos um momento sexy pelo Skype e eu simplesmente não aparecia. Eu estava desesperado. Mas como tudo que eu sabia da cultura dos Estados Unidos vinha de filmes, eu não fazia ideia se podia simplesmente dizer desculpa, entrei na sala errada e ir embora. Então fiquei lá, aguentando aquela reunião que eu não entendia, enquanto na minha cabeça eu ia criando todas as desculpas que daria à minha namorada depois. Eu nem estava prestando atenção. Em algum momento me fizeram perguntas e acabei confessando que era novo e que não fazia ideia de qual equipe estavam falando. Todos ficaram empolgados e começaram a me explicar tudo. Eu continuava sem entender muita coisa, mas comecei a notar que estavam preparando uma expedição de pesquisa na Antártica e estavam construindo um aparelho para levar para lá. No final da reunião, eu já fazia parte do projeto. 6 meses depois, eu estava na Antártica ajudando a operar o aparelho. Apareço rapidamente ao fundo em um documentário do Discovery Channel. Acabei me transferindo feliz da vida para aquele outro laboratório e para aquele novo campo para fazer doutorado, tudo pago com bolsa. Agora todos acham que sou super proativo. Tudo porque entrei por engano em uma reunião que ninguém queria ir. Nova carreira, novo campo, nova vida. Tudo porque eu tive vergonha de admitir que estava ali só para fazer uma videochamada sexy com minha namorada. Os meses passaram, e embora minha vida parecesse estar seguindo rumo a um futuro promissor, algo dentro de mim continuava fora do lugar. Eu estava em um país estrangeiro, em um campo completamente novo, cercado por pessoas que me respeitavam por algo que, sejamos honestos, começou como um acidente e uma mentirinha piedosa. O que mais me corroía era a sensação de estar vivendo uma vida que não era minha. Mas deixei pra lá, disse a mim mesmo que era assim que as coisas funcionavam nesse novo mundo, em sorte, oportunidades inesperadas e saber fingir até se encaixar. No entanto, tudo desmoronou em um dia cinzento, justamente quando eu achava que nada podia dar errado. Estávamos apresentando os avanços do projeto em uma conferência de alto nível. Eu havia ensaiado minha parte durante semanas. Tinha meus dados, meus gráficos, até treinei algumas piadas acadêmicas para parecer carismático. Subi ao palco nervoso, mas confiante, comecei a falar e, de repente, no meio da minha apresentação sobre sensores de condutividade no gelo polar, um cara do público se levantou e disse: "Esse aparelho que vocês estão usando foi desenvolvido originalmente pelo nosso grupo na Noruega. Quem está liderando essa adaptação?" Eu congelei. Literalmente. Senti como se o ar tivesse sumido da sala. Antes que eu pudesse responder, meu orientador, o mesmo que me colocou naquela reunião pela primeira vez, levantou-se com um sorriso confiante e apontou para mim. Ele é a mente jovem por trás da modificação. Tem um intelecto brilhante. Foi aí que tudo ruiu. O norueguês, com seu inglês impecável e tão cortante, começou a lançar perguntas técnicas que, para ser franco, eu não entendia nem remotamente. Eu gaguejei, suei, respondi de forma vaga. O público começou a murmurar. Meu orientador me olhava com uma mistura de decepção e traição. Saí daquele palco me sentindo um fraude, porque eu era. Toda a minha reputação, minha nova carreira, minha vida inteira haviam sido construídas sobre uma cadeia de mal-entendidos que eu nunca tive coragem de corrigir. Mas isso não foi o pior. O pior veio depois, quando voltamos ao laboratório. Fui chamado à sala da direção. Havia uma comissão reunida. Rostos sérios. "Estivemos revisando suas credenciais", disse uma mulher com voz seca. Eu não entendia do que ela estava falando, até que me mostraram um relatório. Alguém, provavelmente o mesmo sujeito da conferência, havia iniciado uma revisão completa do meu histórico acadêmico. E embora eu não tivesse mentido tecnicamente sobre meus diplomas, encontraram inconsistências nos cursos que eu disse ter feito, nos projetos em que supostamente participei, nas publicações que nunca existiram, mas que eu havia mencionado casualmente numa conversa para impressionar. Fui expulso do programa de doutorado. Tiraram minha bolsa. Fui acusado de fraude acadêmica, o que nos Estados Unidos é algo muito grave.
Tentei explicar como eu tinha ido parar ali, que nunca quis enganar ninguém, que tudo foi um erro desde o início que simplesmente foi se acumulando porque eu nunca soube como parar. Mas eles não se importaram. E como se não bastasse, enquanto eu tentava recolher minhas coisas do laboratório, vi que meu lugar já havia sido ocupado por outro estudante. Alguém com um currículo impecável, com publicações reais, com contatos. Ninguém me defendeu. Ninguém. Nem mesmo o orientador que tanto me elogiava diante dos outros. Ele foi o primeiro a dizer que sempre teve suspeitas e que nunca entendeu como eu consegui me adaptar tão rápido. Hipócrita. Tive que voltar a trabalhar na cafeteria da universidade para conseguir pagar o aluguel. Enquanto servia café, via passar os mesmos professores e alunos que antes me admiravam, agora me ignorando ou me olhando com desprezo. Tornei-me um fantasma naquele campus. Passei de aparecer em um documentário do Discovery Channel a não conseguir pagar a internet do meu apartamento. Minha namorada, do outro lado do mundo, acabou terminando comigo. Não por causa de tudo isso, mas porque simplesmente nos distanciamos. Claro, também não ajudou o fato de eu ter passado semanas sem responder porque estava lidando com a crise da minha vida. Ironia em tudo isso começou porque eu queria fazer uma videochamada íntima com ela. Agora estou preso. Sem bolsa, sem reputação, sem rede de apoio. E, claro, com tudo o que aconteceu, nenhuma outra universidade quer me aceitar. Quando envio inscrições, os rejeites são automáticos. Meu nome está manchado. Às vezes eu penso em como teria sido se eu simplesmente tivesse dito, desculpa, entrei na sala errada naquela manhã. Me enganei de sala naquela manhã. Às vezes eu rio, outras vezes quero quebrar tudo. Ninguém te prepara para ver sua vida inteira desmoronar por uma combinação de covardia, orgulho e pura má sorte. E o mais fodido é que, ainda hoje, quando eu procuro meu nome no Google, aparece aquele maldito documentário. Lá estou eu, ao fundo, sorrindo como um idiota, na Antártida, com meu jaleco branco e meus sonhos congelados. Meses se passaram. Muitos. E se aprendi algo durante todo esse tempo é que cair do topo não é uma queda rápida. É lenta, quase cruel, como se cada centímetro da descida tivesse sido feito para arrancar um pedaço diferente da sua dignidade. Tentei de tudo. Mandei e-mails para professores, para colegas, até para jornalistas que haviam escrito reportagens sobre o nosso projeto polar inovador. Expliquei o que havia acontecido, pedi uma segunda chance, qualquer coisa. Mas o silêncio foi ensurdecedor. Alguns responderam com mensagens vazias do tipo: lamento muito a sua situação, mas não podemos fazer nada. Outros simplesmente me bloquearam. Era como se eu nunca tivesse existido. Um dia, tomado pela raiva, entrei no laboratório fora do expediente. Ainda tinha a chave, ninguém se preocupou em tirá-la de mim. Caminhei entre as mesas, as estações de trabalho, as telas brilhando com dados que eu já não compreendia. Parei diante do aparelho, aquele maldito aparelho que me havia levado à Antártida, as câmeras, a ruína. Fiquei olhando por um bom tempo. Parecia menor. Menos imponente. Pensei em destruí-lo. Desconectá-lo, apagar algum arquivo-chave, tornar todo aquele sistema inútil. Mas não fiz isso. Não por ética, mas porque sabia que ninguém pensaria que fui eu. Nem isso eu tinha mais. Nenhuma reputação que valesse a pena destruir. Saí de lá como um fantasma, outra vez. Me mudei. Saí da cidade universitária e fui para um subúrbio onde o aluguel era mais barato. Dividi apartamento com 3 desconhecidos, e um trabalhava como motorista da Uber, outro vendia suplementos pela internet e uma garota estudava astrologia como se fosse física quântica. Ninguém fazia muitas perguntas, e era exatamente isso que eu precisava. Consegui um emprego numa loja de eletrônicos. Irônico. Passava o dia vendendo laptops e explicando processadores para adolescentes ricos que, provavelmente, acabariam em um daqueles mesmos laboratórios de onde fui expulso. Mas algo dentro de mim começou a apodrecer. Não por causa do trabalho, mas por causa da impotência. Por saber que toquei algo imenso e perdi por uma sequência de covardias. Por não ter dito me enganei. Por ter deixado a inércia me arrastar para ser alguém que eu não era. E então ela apareceu. Minha ex-minha namorada daquela época. Me mandou uma mensagem no Instagram, como se nada tivesse acontecido, e você está bem. Vi algo sobre você em um documentário há pouco. Ainda está nos Estados Unidos? Minhas mãos tremeram. Respondi com evasivas. Disse que sim, que estava trabalhando, que a vida tinha mudado. Não contei nada. Dias depois, ela escreveu de novo: vou estar na sua cidade por causa de um curso. Quer me ver? E nos encontramos. Foi estranho. Ela continuava linda, inteligente, calorosa. Mas algo havia quebrado. Ela me olhava com ternura, mas também com pena. A conversa não durou muito. Contou que estava com outra pessoa,
que estava prestes a se mudar para outro país, que estava feliz. Quando me perguntou no que eu estava trabalhando, menti. Disse que estava numa startup de tecnologia ambiental, que desenvolvíamos sensores para climas extremos. Inventei nomes, projetos, até uma suposta rodada de investimento. Era como se meu antigo eu tomasse o controle por alguns minutos. O impostor profissional estava de volta. Ela sorriu, me abraçou e disse que estava feliz por me ver bem. Eu a odiei por isso. Por estar feliz. Por acreditar nessa versão fictícia que eu mesmo tinha criado como uma rede mental de segurança. E me odiei ainda mais por continuar mentindo. Depois disso, fiquei mais calado. Mais amargo. Comecei a escrever tudo o que tinha acontecido, em um caderno velho. Não para publicar. Nem para entender. Apenas para ter uma narrativa que o tempo não pudesse apagar. Numa noite, bêbado, publiquei uma entrada longa num fórum para estudantes internacionais. Sem nome. Sem datas. Contei tudo. Desde a videochamada que nunca aconteceu até a queda. No dia seguinte, centenas de respostas. Alguns achavam que era uma ficção brilhante. Outros me chamaram de responsável, manipulador, até de sociopata. Alguns poucos disseram que entendiam. Que algo parecido havia acontecido com eles. Que o sistema acadêmico podia ser uma máquina de moer carne, se você entrasse nele sem a preparação adequada. E isso foi tudo. Hoje, trabalho à noite em um call center de suporte técnico. Meus dias se desenrolam em silêncio. Às vezes me perguntam sobre meu sotaque, e eu digo que sou de outro país. Não digo qual. Já não tenho energia para explicar nada. A vida virou isso, em sobreviver sem contar verdades demais. Mas de vez em quando alguém me pergunta sobre minha experiência profissional ou meus estudos, sinto uma voz interna que diz, conta sobre a Antártida. Diz que você apareceu no Discovery Channel. E eu mordo a língua. Porque se eu começar por aí, eu não sei se um dia vou conseguir parar. Com o tempo, aprendi a conviver com o silêncio. É curioso como a gente pode se acostumar com uma vida que antes teria parecido insuportável. Cada dia parecia o anterior e eu acordava, caminhava até o call center com os fones de ouvido ainda colocados desde a noite anterior, sentava naquela cadeira desconfortável com a espuma rasgada e atendia ligações de pessoas desesperadas porque suas impressoras não funcionavam, porque suas contas de e-mail haviam sido bloqueadas, porque esqueceram suas senhas, e, para elas, isso era uma crise existencial. Eu ouvia, dizia as frases que me ensinaram, e entendo a sua frustração, permita-me ajudá-lo com isso, você já tentou reiniciar o equipamento? E enquanto falava, pensava no gelo. Naquele frio antártico que se enfiava debaixo das unhas, que rachava os lábios ao respirar, mas que, em retrospectiva, foi o momento em que me senti mais vivo. Ali, com o traje térmico e a sensação de estar tocando os limites do mundo, acreditei, por um instante fugaz, que pertencia a algo maior. Que mentira! Às vezes, nas madrugadas lentas do centro de suporte, eu abria o navegador e digitava meu próprio nome. Procurava pelas poucas publicações em que ainda aparecia vinculado ao Projeto Polar. Algumas ainda estavam lá, com erros, desatualizadas, como vestígios de uma vida enterrada. Havia uma em particular, um artigo que meu supervisor assinou depois que me expulsaram, onde usou uma versão modificada de uma ideia que eu tinha proposto certa noite, em voz baixa, enquanto compartilhávamos um pacote de miojo. Lá estava ela, impressa, na estrutura que eu tinha rascunhado em um guardanapo engordurado. Mas sem o meu nome. Como se eu nunca tivesse estado ali. E talvez fosse verdade. Talvez eu nunca tenha estado de verdade. Um dia, voltando do trabalho, encontrei uma carta na caixa de correio. Não era uma conta nem propaganda. Era um envelope branco, sem remetente. Dentro, um convite para um simpósio internacional sobre inovação em ambientes extremos. O título do evento estava impresso em letras elegantes, com logotipos de universidades de prestígio. Num canto, em letras menores, para todos que um dia contribuíram com a pesquisa polar contemporânea. Eu não sabia se ria ou se rasgava a maldita carta. Quem tinha me mandado aquilo? Era uma piada? Uma forma de esfregar na minha cara o que eu havia perdido? Durante dias, olhei para ela sem decidir o que fazer. Até que, numa noite, impulsionado por uma insônia pegajosa, entrei no site e me inscrevi com meu nome. Aprovado. Ninguém parecia ter filtrado nada. Ninguém se lembrava de mim. Decidi ir. Vendi algumas coisas, pedi dias de folga, dormi no aeroporto. Cheguei ao congresso com uma camisa emprestada e a mesma mochila com que tinha vindo para os Estados Unidos anos atrás. Sentei no fundo do auditório, como um intruso, como sempre. Os rostos eram novos. A tecnologia havia mudado. Mas algo permanecia igual, a arrogância, a fome de reconhecimento, a necessidade de impressionar pessoas que nem olham nos seus olhos. Vi meu ex-orientador cruzar o corredor entre palestras.
Não me reconheceu. Ou fingiu não reconhecer. Estava mais grisalho, mas com o mesmo ar de superioridade. Observei enquanto conversava com uma jovem pesquisadora, usando as mesmas frases que usava comigo. Aquela forma de inflar alguém até que se tornasse útil, e depois descartá-lo sem hesitação. Senti náusea. Me levantei para ir embora. Não fazia sentido estar ali. Mas então, na sala de posteres, vi algo que me fez parar em seco, em um esquema. Um design que eu conhecia bem demais. Era uma nova versão do sistema de sensores que havíamos levado à Antártida. Só que agora tinha outro nome, outras siglas, novos rostos. Me aproximei. Li os nomes nos créditos. Todos, menos o meu. Fiquei ali parado por um bom tempo. Depois, me aproximei da pessoa que estava apresentando em um estudante de doutorado. Animado, jovem, falava rápido, cheio de energia. Fiz várias perguntas técnicas, em sequência. Ele começou a hesitar. Perguntou se eu conhecia o sistema. Disse que sim. Contei que trabalhei no protótipo original. A expressão dele mudou. Nervosismo. Perguntou o meu nome. Eu disse. Claramente. Com a voz firme. Seus olhos se arregalaram. Você é aquele cara? Mas, achávamos que você tinha saído do país. Que tinha abandonado a academia. Abandonado. Que palavra conveniente. Eu não saí, eu disse. Me tiraram. E fui embora. Naquela noite, voltei para o albergue onde estava hospedado. Sentei em frente ao laptop da sala comum e escrevi. A noite inteira. Sem parar. Pela primeira vez, não para explicar, nem para justificar, mas para contar. A história completa. A verdade incômoda. Não como uma confissão, mas como um testemunho. Publiquei num blog acadêmico anônimo. Não usei meu nome. Mas usei todos os detalhes que ninguém mais conhecia. Fotos, capturas de tela, e-mails que eu ainda guardava. Tudo. Não demorou muito até os comentários começarem a chegar. Primeiro, dúvidas. Depois, validações. Outros ex-estudantes escreviam coisas semelhantes. Gente que foi usada, silenciada, descartada. O blog se tornou viral em pequenos círculos. Nunca explodiu em grande escala. Mas fez barulho exatamente onde precisava. Semanas depois, um jovem pesquisador me escreveu. Queria saber mais. Queria me citar. Recusei a entrevista. Não por medo. Mas porque eu já não precisava provar nada. Não para eles. Hoje, ainda trabalho com suporte técnico. Mas também dou aulas particulares online. Escrevo artigos sob pseudonimos. Estou montando um pequeno curso para estudantes estrangeiros, como não se perder na academia. Talvez eu publique um dia. Talvez não. Mas tem algo que aprendi, no fim de tudo isso. Não existe erro maior do que viver uma vida apenas para não incomodar os outros. E que às vezes, dizer me enganei de sala na hora certa pode te salvar de anos de inferno. 2 anos se passaram desde aquele simpósio. Desde aquele momento em que decidi, finalmente, parar de me esconder, mesmo que ninguém soubesse quem eu era. Não foi uma redenção gloriosa. Não houve aplausos nem reconhecimento. Apenas uma mudança interna. Um clique. Uma decisão, se não iriam devolver meu nome, eu o reconstruiria do zero. Usei a única coisa que me restava em minha experiência vivida. Meu fracasso. Minha raiva. Comecei a colaborar em fóruns acadêmicos, com outro nome, claro. Comecei a responder perguntas de estudantes que se sentiam perdidos. Não dava conselhos motivacionais vazios, mas reais. Brutais, até. Falava do que acontece quando você não se defende. Do que fazem com você quando você não sabe a hora de dizer basta. E algo começou a acontecer. Minhas postagens eram compartilhadas. Meu tom se destacava. As pessoas começaram a seguir aquele novo perfil anônimo. Queriam mais. Virou uma espécie de culto pequeno, uma rede de apoio clandestina. Então, comecei a coletar histórias. Casos como o meu. Piores. Depoimentos de estudantes internacionais enganados, manipulados, esquecidos. Professores que roubavam ideias. Orientadores que destruíam carreiras por puro ego. Documentei tudo. Verifiquei cada caso. Formei uma pequena equipe, à distância, com ex-acadêmicos que já não tinham nada a perder. Usávamos pseudonimos, ferramentas criptografadas. Éramos invisíveis, mas muito presentes. E foi aí que percebi que não bastava contar a história. Era preciso revidar.
Começamos a investigar meu ex-orientador. O mesmo que me usou, me elogiou, e depois me enterrou sem piscar. Descobrimos coisas. Muitas coisas. Má conduta com verbas de pesquisa. Projetos duplicados. Assinaturas falsificadas em documentos de colaboração. Resultados manipulados para conseguir bolsas. Estava tudo lá, enterrado em papéis que ninguém se dava ao trabalho de revisar, porque ele era respeitado. Preparamos tudo durante meses. Cruzamos fontes, protegemos identidades. Um dia, lançamos o dossiê. Não em blogs. Nem em redes sociais. Enviamos diretamente aos comitês de ética da universidade, às agências que financiavam os projetos dele, aos colegas mais próximos. Impossível ignorar. O dossiê não tinha assinaturas. Não tinha nomes. Há apenas provas. Cruas. E irrefutáveis. As consequências não foram imediatas. Mas vieram. Um dia, apareceu uma nota breve na imprensa acadêmica. Pesquisador suspenso por irregularidades em projetos polares. Semanas depois, seu nome foi retirado de uma publicação. Meses depois, ele foi desligado por mútuo acordo. Nunca foi acusado publicamente. Como sempre, essas coisas são resolvidas em silêncio, com e-mails internos, com portas fechadas. Mas o dano já estava feito. Procurei por ele na internet. Já não dirigia nenhum laboratório. Tinha desaparecido das conferências. Um boato dizia que estava dando aulas online para universidades particulares de baixo nível. Nada oficial. Mas, para alguém como ele, aquilo já era o inferno. Foi justiça? Não sei. Talvez tenha sido apenas um ajuste natural. O que eu sei é que, naquela noite em que li aquela nota, dormi 8 horas seguidas pela primeira vez em anos. E foi aí que entendi, a verdadeira vingança não é destruir o outro. É se reconstruir de forma tão forte, tão completa, tão livre, que o veneno que te injetaram já não possa mais te alcançar. Hoje eu tenho um nome novo. Não legal, mas meu. Escrevo colunas em veículos acadêmicos sob esse pseudônimo. Participo de painéis. Me convidam para falar sobre o lado obscuro da pesquisa, sobre resiliência acadêmica. Ninguém sabe que eu sou o mesmo cara que entrou por engano numa reunião procurando um lugar para fazer uma videochamada com a namorada. Ninguém sabe que fui enterrado por um sistema que agora é crítico por dentro. Ninguém sabe, e tudo bem. Porque eu já não preciso mais ser reconhecido. Só preciso garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. E às vezes, quando termino uma palestra, quando desligo a câmera, fico sozinho, em silêncio, e penso naquele dia, naquela sala da biblioteca, naquela cadeira em frente ao grupo de pesquisadores. Se ao menos eu tivesse ido embora. Se ao menos. Mas eu não fui. E apesar dos anos que isso me custou, apesar das feridas que carreguei, hoje eu posso dizer de cabeça erguida: eu não fui destruído. Eu me reinventei. E isso, neste mundo, é a forma mais profunda de vingança que existe.